Olá, tudo bem com você? Começando por aqui mais um Prefcast, você sabe, é o podcast da Prefeitura de São José do Rio Preto. Por aqui você fica sabendo de novidades, de informações importantes. Nós temos trazido aqui diversos secretários para falar um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido em cada secretaria. E hoje a gente tem um tema um pouco diferente, a gente vai falar sobre direito do consumidor. Para isso, nós temos aqui a presença do Alisson Oliveira, que é diretor do Procon. Tudo bem, Alisson? Prazer receber aqui você no nosso podcast. Tudo bem, Darcio? O prazer é todo meu, obrigado. O Alisson, a gente está na primeira quinzena de novembro, uma época em que as vendas tendem a crescer muito com a chegada da Black Friday e também do Natal, né? E para proteger o consumidor, a gente tem uma legislação específica e tem também, é claro, o Procon. Fala um pouquinho para a gente primeiro sobre o Código de Defesa do Consumidor e também a respeito do papel do Procon. O Código de Defesa do Consumidor ele foi instituído em obediência a um preceito fundamental da Constituição, né? Que visa trazer harmonia nas relações de consumo, né? As prestações de serviços e ao fornecimento de produtos ao consumidor. Porque antes da existência desse código, as coisas ficavam meio em aberto, né? Era muito difícil saber exatamente até onde ia o direito do consumidor, aquilo que as empresas eram obrigadas a cumprir, né? Isso não era muito bem descrito, ficavam as coisas assim um pouco no ar, né? Hoje em dia, com o código, está tudo claro, está tudo esclarecido ali, né? Precisamente. A Constituição é de 88, que determinou a criação do CDC e também do Procon, né? O artigo 5º, inciso 32. Mas o movimento em defesa do consumidor, ele já é antecedente desde 1930. E a criação do Procon, independentemente do Código de Defesa do Consumidor, é de 1970, década de 70. O Procon é um órgão que já existia antes do Código de Defesa do Consumidor, mas as regras, às vezes, não estavam tão claras, né? Sim, exatamente. O CDC, ele, em todos os sentidos, ele abrange todo a relação entre o consumidor e o fornecedor. Você sabe me dizer assim, quais foram os principais ganhos que o Código de Defesa do Consumidor trouxe para o consumidor depois da sua edição? Sim, a harmonia que passou a ter, né, a responsabilidade do fornecedor, principalmente com relação à prestação de serviço de qualidade, a fornecer produtos também com a mesma qualidade, uma garantia, né? Até então, realmente, de fato, a gente não tinha apenas parâmetros, né? E o CDC ele vem justamente para trazer essa regulamentação e favorecer dessa forma a parte mais fraca na relação de consumo, que é o consumidor. De qualquer forma, mesmo o consumidor sendo foco, isso contribuiu também para que as empresas tivessem uma diretriz para ser seguida, né? Porque poderia acontecer de uma empresa não cumprir exatamente uma norma por não saber exatamente se aquilo era o correto, se existia alguma especificação. Então, isso também serviu de norte para que as empresas possam se espelhar no código e atender ao seu público de uma maneira mais efetiva, né? Mais correta. Precisamente, até mesmo por esse motivo que o CDC ele foi redigido de uma forma mais compreensível, até para as pessoas com menos conhecimento possam interpretá-lo e utilizar no seu dia a dia. Não é por menos que todas as empresas elas têm que ter aqui um exemplar do Código de Defesa do Consumidor no seu balcão. Porque, na dúvida, tanto o consumidor quanto o próprio empresário podem consultar ali para saber se está agindo de acordo com as regras. Exatamente. Né? O Alisson, a gente vai falar um pouquinho da Black Friday, né? Agora, em 2023, ela está marcada para o dia 24 de novembro. É para ser uma data de boas promoções, mas, pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe que muitas vezes quem está vendendo, coloca ali que o produto está em oferta, mas não muda o preço. Existe até aquela brincadeira que os brasileiros fazem, né? Ou chamando de Black Fraud, ou falando tudo pela metade do dobro.
Existe alguma maneira de fiscalizar esse tipo de comportamento, que a gente sabe que é uma minoria, mas que existe e o consumidor precisa ficar atento? Sim, eventualmente a Fundação Procon realiza consulta de preços de alguns produtos, mais os essenciais, medicamentos, combustíveis, e de vez em quando uma ação pontual, por exemplo, Dia das Crianças teve, para realmente verificar se os preços praticados estão compatíveis, né? Agora sim, nesse tipo de situação, o fiscal melhor é o próprio consumidor. Por quê? Ele sabe que vai ter a Black Friday, ele deseja algum determinado produto, o ideal é que ele já comece a realizar as pesquisas de forma antecedente, ali 2 semanas, 1 semana de antecedência, para verificar se realmente naquela situação da data específica do Black Friday realmente vai ter um desconto na oferta, né? Então ele é o próprio fiscal nesse tipo de situação, para não acontecer de cair numa situação de promoção fraudulenta. Por exemplo, o consumidor lá já está pensando antes dessa data, antes da promoção da Black Friday, em comprar, por exemplo, um aparelho de TV. O ideal é que, se ele for fazer a pesquisa online, ele possa printar aquelas telas com o preço, ou se ele for fazer uma pesquisa in loco mesmo, de repente bater uma foto também do preço do produto, para saber se o produto é igual ao que vai ser anunciado, né? Existem algumas medidas que principalmente devem ser tomadas antes das promoções, né? Perfeito. É sempre muito relevante o consumidor salvar sempre as ofertas, como você disse, printar as telas ali, para que ele tenha um mínimo de amparo, até mesmo argumento na hora de fechar a venda ali do produto almejado, né? Lembrando também que existem algumas ferramentas de aplicativos que fazem esse tipo de busca e verificam até o melhor preço dentro das redes. E com isso o consumidor vai ampliando o leque de pesquisa, né? Fazendo com que na data efetiva da promoção ele já mais ou menos ele tem de cabeça, fala, não, isso aqui, olha, há uma semana atrás estava o mesmo preço, ou estava até um pouco mais barato e agora está diferente. Então é muito importante que, além de um órgão fiscalizador, o consumidor tenha consciência diante dessas épocas de promoção para poder saber o que está acontecendo, né? Precisamente. Ô Alisson, considerando essa perspectiva de aumento nas vendas, é importante a gente falar de algumas dicas para o consumidor. Dividindo, por exemplo, em compras presenciais e online, primeiro a gente vai falar das compras presenciais. Quais são os principais cuidados que o comprador deve ter na compra presencial? Bom, o principal cuidado de imediato seria com relação à política de trocas, né? Antes de realmente solicitar que aquele produto faça realmente a compra, que em caso de necessidade, como que a empresa se porta para trocar, né? Porque a compra presencial, você disse, realmente existe uma diferenciação. Você não pode exigir a troca porque não gostou ou porque não serviu, de repente compra ali um sapato e aí na loja experimentou, estava mais ou menos, em casa já está apertado. Então, e não existe legislação que obrigue o fornecedor a realmente realizar essa troca sem considerar assim, vício ou defeito, né, no produto adquirido. Então, é sempre muito importante consultar a política de trocas daquela empresa. Então, muitas empresas, por hábito dentro do comércio, eles oferecem de forma gratuita a troca, se dentro de um prazo que eles estabelecem, alguns 7 dias, alguns 30 dias, se você não gostou ou se você não serviu, até mesmo se tratando de presentes, né? Acontece muito, você vai presentear uma pessoa querida e achou que era aquele número, a forma às vezes é diferente e no entanto não serviu. Tem que ter essa política de trocas. E você questionou. Então, o consumidor, num primeiro momento, ele deve... Porque o consumidor ele tem que ser exigente, tá? É muito importante que não fique assim só uma palavra pela outra. O vendedor me disse que eu tenho 30 dias. Mas o que garante realmente nesse tipo de situação? Até mesmo para poder abrir uma reclamação no Procon, num caso de oferta não cumprida. Exija que seja anotada na nota fiscal, né? Em primeiro lugar, pedir sempre a nota fiscal. Esse é o primeiro passo
tá, consumidor? Se não pediu a nota, você já não tem nem por onde mais recorrer, né? Você fica numa situação difícil. Tá certo que a empresa ela cometeu uma sonegação fiscal, mas o consumidor ele tem que exigir a nota, né? Tem que exigir a nota para resguardar os seus direitos. Porque nem todo produto, por exemplo, é de venda exclusiva daquele estabelecimento. Se o consumidor não tem a nota, ele pode alegar e falar, não foi aqui que você comprou. Várias lojas vendem esse produto, não foi aqui que você comprou. Até mesmo para cômputo do prazo de garantia, é a partir da emissão da nota, né? Para a gente computar. Então, assim, produza provas a seu favor da política de trocas daquela empresa. Ah, ele não anotou, mas lá tem afixado na empresa, muitos na loja, naquele estabelecimento, tem afixado trocas no prazo de 30 dias. Tira uma fotozinha ali, salva ali no seu celular. É uma maneira de você se resguardar e impedir que o fornecedor se recuse a ofertar a troca. E por incrível que pareça, esse é um problema que realmente acontece, de fornecedores, às vezes, não se recusarem a trocar e simplesmente virarem as costas ao consumidor e fica por isso, né? Quando o consumidor se resguarda, fica muito mais fácil. Ô Alisson, dentro da lei, dentro do Código de Defesa do Consumidor, nas compras presenciais, quais são os casos específicos em que a troca é obrigatória? São os casos de vício, né? Vício a gente fala é aquilo que teve uma falha na fabricação, né? Defeito é aquilo que traz risco, inclusive à saúde do consumidor. Então, se eu comprei determinado produto e aquele produto está apresentando, vamos falar defeito de uma forma geral só para o consumidor entender, está apresentando defeito, não sai som na televisão. Ele tem, no mínimo, de acordo com o CDC, 90 dias para efetuar a reclamação e solicitar o reparo naquele produto. Perfeito? Algumas fabricantes, e hoje a gente fala de uma forma que quase todas, por conta costumeiro, ofertam uma garantia além da garantia legal, né, que a gente chama de garantia contratual. Então, você vai adquirir um produto, uma televisão, vamos dar um exemplo. Eles falam, a garantia é de 1 ano, não é porque o CDC mandou, é porque aquele fabricante ele fornece uma garantia além do prazo de 90 dias que manda o CDC. Ô Alisson, no caso ainda de um eletrodoméstico, por exemplo, quantos dias o consumidor tem para pegar um produto novo, no caso dele apresentar defeito, direto no revendedor, por exemplo, direto no comércio? Porque passado um certo tempo, aí só quem pode fazer cumprir essa garantia é o fabricante, né? Veja bem, todos os envolvidos ali na relação de consumo, eles são solidariamente responsáveis, perfeito? Então, assim, o próprio vendedor, ele também é responsável. Nesse caso, o Procon orienta que você, principalmente em casos de eletrodomésticos, que você procure a assistência técnica, porque quem é efetivamente capaz de solucionar o problema vai ser a assistência técnica. Lembrando que nesse tipo de caso, o consumidor não pode ter ônus no envio do produto, porque muitas assistências técnicas não são na mesma cidade, né? Então, o consumidor sempre tem que ser ou ressarcido ou tem que ser enviado o Correios, né? Um correio pago ali. Você que está nos assistindo nesse momento, por exemplo, com relação a roupas, né, que são muito comuns os casos de a pessoa querer trocar, recebeu de presente, não gostou. Você que é lojista, você sabe disso muito melhor do que nós até, porque você está no dia a dia aí lidando com o cliente. Quando o cliente volta para trocar uma roupa, né, ô Alisson, muitas vezes não tem exatamente aquele modelo que ele queria, ele vai lá, compra um modelo um pouquinho mais caro, ele acaba gastando um pouco mais, ou ganha uma blusa, achou lá uma calça que combina, acaba gastando mais na loja. Então é importante que, como uma boa prática de comércio, o comerciante tenha essa liberalidade de fazer a troca, principalmente quando se trata de roupas, porque ele também tem vantagem, inclusive, de fidelização desse cliente, né? Perfeito. Tem algumas lojas que utilizam até de estratégia de acúmulo de bônus que se convertem em descontos nas próximas compras, né? Então, são maneiras de estar atraindo de forma lícita o consumidor. O Alisson, agora falando das compras online, na verdade, compras feitas fora do estabelecimento comercial. Elas podem ser feitas pela internet, por telefone, por exemplo, mas o mais comum é a compra
pela internet. Existem vantagens nesse tipo de compra, mas existem algumas desvantagens também. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Perfeito. A vantagem é você poder comprar no conforto do seu lar, sem sair ali do seu sofá e realizar uma compra do produto desejado, né? Até na hora de pesquisar o preço também, você citou que existem sites especializados que trazem lá um comparativo de vários fornecedores, né? Isso é muito prático. Pesquise bastante antes de estar fechando, né? Antes de estar consumindo, para poder comprar o produto que você almeja com o menor preço possível. E essa seria uma grande vantagem. Desvantagem, evidentemente, é de não estar vendo presencialmente ele. E exatamente por isso que o CDC ele determina que as compras feitas de forma não presenciais, diferentemente das compras presenciais, eles têm o direito de arrependimento dentro do prazo de 7 dias, que aí o consumidor não precisa estar se justificando sequer porque não deseja aquele produto. Pode ser até que realmente, eu comprei e não é o que está lá no anúncio, mas você não precisa sequer se justificar. Eu comprei, não gostei, comprei, não serviu. Você pode exercer esse direito de arrependimento, de devolução do produto dentro do prazo de 7 dias e não é da compra, é do recebimento. A partir de quando você recebeu, você tem direito a devolver aquele produto e, detalhe, também sem ônus para o consumidor, o fornecedor que tem que arcar com o ônus do frete. Muitas vezes na compra para a internet você vê lá a foto do produto, parece de um determinado tamanho, a hora que você recebe é pequenininho, é diferente. Então, esse direito de arrependimento é garantido por lei. Sim, é garantido por lei. A gente tem que tomar um pouco de cautela com relação a aplicativos ou sites que sejam internacionais, a menos que aquele fornecedor tenha uma sede aqui no Brasil, ele não seria obrigado a seguir a legislação brasileira. Se você comprou de um site internacional, né, que não tem a sede no Brasil, você não tem como estar exigindo. Então, de repente, é muito interessante você verificar se aquele determinado fornecedor tem sede no Brasil para exigir que a legislação brasileira seja aplicada. Uma coisa que dá margem a muita reclamação também com relação a compras online, Alisson, é a questão do prazo de entrega, né? Muitas vezes no anúncio ali define-se um prazo médio de entrega e esse prazo acaba ultrapassando muito. O cliente ele pode exigir algum tipo de ressarcimento ou inclusive cancelar a compra se esse prazo não for cumprido? Bom, veja bem, o consumidor ele tem direito de cancelar a compra a qualquer momento até 7 dias após o recebimento. Então, se eventualmente estiver com atraso e ele não recebeu o produto, ele cancela e não tem nenhum encargo para ele, nenhum ônus. Tá? Então, é muito importante o consumidor saber que a qualquer momento, até 7 dias do recebimento, ele tem esse direito de estar cancelando e devolvendo o produto, caso tenha chego. Se não tiver chegado o produto, simplesmente cancela. Uma outra coisa que acontece muito em compra online, que os consumidores devem ficar atentos, é com relação a fraudes, né? Sites desconhecidos, muitas vezes armadilhas, arapucas que são feitas ali e o consumidor entra achando que é um site oficial de uma empresa idônea e às vezes não é. Como é que o cliente pode se precaver desse tipo de coisa? Existem algumas dicas, alguns passos para ele seguir ou para ele se orientar? Ô Darcio, as nossas duas grandes preocupações atuais hoje são o superendividamento, né, que a gente pode até abordar um pouco, mas em segundo lugar são as fraudes. As fraudes online têm crescido de forma exponencial. As quadrilhas estão se especializando na realização dessas fraudes, né? Cada vez mais eles estão criando assim, páginas de empresas, fornecedores que são idênticas do original, do fornecedor original. Eles estão mandando, você que recebe às vezes um boleto de forma no seu e-mail, online, eles estão mandando boletos idênticos e o consumidor acaba caindo. A cautela nesse caso do boleto é sempre verificar quem é o beneficiário do recebimento. Então, quando você vai pagar o boleto e o boleto está ali idêntico ao
vamos dar um exemplo da energia elétrica, idêntico da companhia ali que fornece energia elétrica. Todavia, na hora de verificar o recebedor, que é o beneficiário daquele boleto, sai um outro nome, nome de um terceiro, uma terceira empresa. Não pague. Não pague porque certamente é uma fraude. Tá? E com relação às compras online, as cautelas devem ser aquelas assim, ó. Sempre procure por sites que tenham confiabilidade, que já são mais conhecidos ou que foram realmente indicados por amigos, por conhecidos que fizeram uma compra bem sucedida, porque a gente também não pode tirar o direito daquele novo empreendedor que está ali tentando de forma lícita vender pelas redes, né? Então, a gente, assim, só também desse tipo de cautela, se tem o cadeadinho na página do site ali, se tem as informações, às vezes, lá embaixo de CNPJ da empresa, né? Se tem o feedback de outros consumidores relatando as compras, né? Porque eu vou comprar uma televisão. Eu vou olhar os comentários daqueles, né? Eu já decidi não comprar porque tinham vários comentários negativos e aquela compra não ia atender as minhas necessidades. Existem sites especializados em reclamações, né, que o consumidor pode consultar. Sim, o Reclame Aqui, né? O Reclame Aqui é um site aí que foi criado da parceria das instituições financeiras e telefonia com o governo federal, né? E hoje ele é utilizado para todos os tipos de reclamações, né? Envolvendo relação de consumo. Entretanto, apenas que se saiba que não tem a intermediação de um órgão de defesa do consumidor. O consumidor vai registrar a reclamação e o fornecedor vai receber aquele registro da reclamação e vai responder ao seu critério ali. Diferentemente do PROCON, onde esse órgão administrativo em defesa do consumidor vai ter uma intermediação buscando a solução administrativa do problema. Bom, a gente falou bastante sobre a questão dos problemas, dos direitos que o consumidor tem e de que forma ele pode se precaver para que esses direitos sejam resguardados. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre o que o PROCON pode fazer para ajudar o consumidor. Mas antes, a gente vai apresentar algumas outras situações, como, por exemplo, de viagens. A gente está falando muito de compras, de produtos, né? Mas tem as viagens também, que muitas vezes são compradas de forma online ou presencial também. Quais os cuidados na hora de se contratar esse tipo de serviço, Ailes? A gente gerou bastante polêmica, né? O fato de algumas empresas nesse sentido, principalmente aquelas relacionadas a que trabalham com milhas, né? Deram um prejuízo aí milionário para vários consumidores. Então, é aquela grande questão. Desconfie muito do preço, em primeiro lugar, né? A gente sabe que ninguém faz milagre. Se tiver um preço muito abaixo da média do mercado, procure saber, porque ninguém vai conseguir honrar aquela promessa, não vai conseguir pagar a companhia aérea, não vai conseguir reservar o hotel. Então, essa é um primeiro termômetro aí para você apurar se você está caindo num engodo ou não. Né? E por incrível que pareça, também existem quadrilhas especializadas em fraudes com viagens, né? Eu observei recentemente uma quadrilha que usa um modus operandi muito interessante. Ela chega com um certo nicho de pessoas ali e cumpre aquelas promessas, às vezes sem lucro nenhum, e pede indicações, e essas novas indicações é que cairão no golpe. Então, assim, também tenham cuidado com essas pessoas, certifique-se assim, que ela tenha um CNPJ, faça uma pesquisa ali do CNPJ dela, na internet mesmo, sai ali algumas situações. Então, são algumas dicas aí para você não cair nesse tipo de... Esse esquema que você falou, Alisson, é muito parecido com o esquema de pirâmide, né? Sim. Os primeiros, eles recebem o benefício conforme acordado nas condições de compra, né? E à medida em que isso vai ganhando notoriedade diante dos consumidores e mais pessoas vão fazendo a compra, aí os que fizeram por último vão ser realmente os fraudados, né? Sendo prejudicados, né? A gente observou isso. Então, aqueles primeiros realmente
tiveram a promessa cumprida da viagem, e o fraudador não teve lucro nenhum com aqueles primeiros, mas a próxima leva é justamente a que vai ser lesada. Olha, gente, o preço muito baixo, como o Alisson está falando, não só com relação a viagens, qualquer coisa que você for comprar, principalmente na internet, que você não está vendo, não é palpável, é muito importante que você preste atenção. É claro que existem promoções, existem situações em que os preços realmente abaixam bastante, mas fique atento porque, como o Alisson disse e a gente já sabe, milagre ninguém faz, né? O Alisson, a gente está falando de viagens, né? Viagens remetem às férias, né? Mas outra coisa que o consumidor tem que ficar atento, principalmente na volta das férias, né? Aquelas férias que acontecem juntamente com as férias escolares, o retorno às aulas, né? As escolas, principalmente, obviamente, as escolas particulares, quando começa o ano, existe lá aquela renegociação, os valores, né? Taxa de matrícula, reajuste de mensalidade. Quais são as regras para esse tipo de coisa? Taxa de matrícula, reajuste, lista de materiais. O que o consumidor precisa estar atento com relação a isso? Olha, é muito importante o consumidor saber que existe uma regulamentação específica, uma legislação específica que trata das questões das escolas particulares. E essa legislação, ela diz o seguinte sobre o aumento dos valores das mensalidades, né? Que tem que ser, a empresa, a escola tem que apurar os gastos, a majoração dos gastos que ela vai ter para aquele próximo semestre ou ano. E tem que ser proporcional, o valor tem que ser proporcional a esse aumento dos gastos com operacional, prédio, com a estrutura, com a didática, exato. E o que você acabou de falar, não é apenas verificar, ela tem que apresentar, disponibilizar ao pai do aluno, né, aquela planilha de gastos, né, para que ele possa realmente conferir, verificar a autenticidade, a veracidade das informações ali prestadas, para que o pai ou a mãe não venham a sofrer as abusividades. Com relação à lista de materiais, existe também alguma coisa que regule? Porque a gente sabe que tem algumas escolas que acabam extrapolando no pedido do material escolar, né? Sim, o que é regulado é o seguinte: a escola tem o direito de pedir a lista de materiais individual do aluno, né? Aquilo que o aluno irá, de fato, utilizar de forma individual. Ela não pode exigir bens de uso coletivo, que vai ser para os demais coleguinhas, para os professores, né? Então, assim, qual que é a dica nesse tipo de situação? Verifique o que é razoável o seu filho, né, a sua filha estar utilizando naquele semestre ou naquele ano que está sendo exigida a nota. Porque muitas das vezes a escola fala, não, é de uso individual, mas pede lá 10, 15 canetas de marca, né? Não pode exigir a marca X. Modelo X, né? A marca nem pode exigir, né? É modelo X. Não é razoável que uma criança venha usar 10 canetas durante um semestre ou um ano, né? Não tem nem um pouco de proporção nisso. Então, é óbvio que, neste caso, está tendo um abuso na exigência daquela lista. Então, verifique dessa forma. O que é razoável a criança estar utilizando naquele ano letivo. Legal. Alisson, agora sim a gente vai falar um pouquinho sobre qual o caminho, quando o consumidor tem algum problema, o que ele deve fazer, de que forma o PROCON pode ajudar esse consumidor. Perfeito. Se o consumidor teve qualquer tipo de problema envolvendo a relação de consumo, a gente orienta que, uma vez que você já tenha contactado o fornecedor para solucionar o seu problema e houve uma recusa injustificada, que você procure sim os órgãos de defesa do consumidor, tais como o PROCON, que vai registrar uma reclamação. Essa reclamação, ela vai ser enviada ao fornecedor em forma de uma carta de informações preliminares, para que o fornecedor oferte a sua resposta. Perfeito? Muitas das vezes são situações de fácil esclarecimento. Outras vezes são um desleixo mesmo do fornecedor em atender, em respeitar o Código de Defesa do Consumidor, como normalmente acontece. E uma vez que ele ofertou essa resposta ao PROCON, o consumidor vai ser chamado
para que ele possa exigir uma audiência de tentativa de conciliação, que é onde tem funcionários, servidores do PROCON, que são especializados nesse tipo, são bacharéis em direito, na verdade até advogados, mas exercem ali a função pública, para poder intermediar uma solução em favor do consumidor. Se o fornecedor não tiver nenhum tipo de solução até este momento da finalização da audiência, ele vai estar integralizando a lista de reclamações fundamentadas não atendidas. Perfeito? É uma lista negra aí do PROCON que vai estar disponível por força de lei também, por força o próprio CDC determina que o PROCON anualmente publique essa lista de fornecedores que não atenderam os reclamos dos consumidores. Alisson, assim como a gente já falou, mas a gente vai reforçar agora, nesse momento em que é necessário formalizar uma reclamação, é muito importante que o consumidor tenha em mãos documentos que sustentem essa denúncia, né? Até mesmo porque, seja na esfera extrajudicial, que seria o caso do PROCON, ou na esfera judicial, só se consegue prestar um bom serviço, uma boa orientação, com documentos que amparem os argumentos do consumidor, né? Então, suponhamos que ele vá tentar a esfera extrajudicial antes mesmo de judicializar, virar processo, né? É muito importante que já naquela pasta que a gente cria do processozinho do consumidor, que tenham ali as informações, inclusive para o fornecedor verificar o que ele está falando de veracidade também. Nós acreditamos na boa-fé do consumidor, mas nem toda a coletividade tem essa mesma intenção, né, de acreditar na boa-fé. Então, é muito importante. E depois, sem dúvida, embora na fase judicial exista lá o artigo 6º, inciso 8º, que determina a inversão do ônus da prova, o mínimo de provas o consumidor tem que produzir, né? A exemplo da nota fiscal. Eu vou exigir um cumprimento de uma garantia, mas eu não tenho nem a nota fiscal, como é que eu vou exigir isso até mesmo judicialmente? E essa prova, ela pode ser através de um contrato, um panfleto, até mesmo uma foto, né? Um print. Sim, todos esses elementos, eles servem sim de prova, né? É mais difícil na relação de consumo a prova testemunhal, mas é lícita também. Alisson, a gente já vai se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu queria que você falasse um pouco. É claro, o PROCON tem um telefone, o PROCON tem um endereço fixo, mas também o PROCON tem uma unidade móvel que está levando o atendimento a diversos locais da cidade. Fala um pouquinho para a gente sobre de que forma e quais os locais onde o PROCON tem levado essas unidades móveis, onde fica a unidade física do PROCON. Certo. A unidade física do PROCON fica aqui na rua Silva Jardim, número 3604, aqui na Santa Cruz. Repetindo, Silva Jardim, 3604, na Santa Cruz. Funciona de segunda a sexta, das 9 às 16 de atendimento. O horário de atendimento é esse. O PROCON móvel, ele é uma unidade, é um trailer que foi adaptado para atendimento aos consumidores menos favorecidos. Então, assim, tem situações de consumidores que muitas das vezes ele não tem nem condição de sair lá da sua residência para poder vir ao centro, aqui próximo ao centro, para poder ser atendido. Então, a gente preferencia estar em bairros mais afastados, periféricos, como, por exemplo, o Jardim Santo Antônio, o Solo Sagrado, né? A gente também faz um atendimento aos distritos ali de Talhado, Schmidt, nós fizemos atendimento recentemente. E, inclusive, o ano que vem a gente quer dar uma prioridade, porque são muitos consumidores que, quando sabem, a gente tenta divulgar nas nossas redes sociais do PROCON, quando sabem, eles aguardam ansiosamente e vão realmente, né? Formam até filas, a gente tenta ser o mais breve possível, mas é um atendimento que ele precisa de um certo carinho ali para que seja completo, né? Estamos tentando ampliar isso para 2024. Inclusive, existe aí o projeto que estamos tentando colocar em prática, que é a Clínica do Superendividado, que vai ser atendido dentro do PROCON móvel. Essa clínica aí foi um
um projeto do vereador Jean Dornelas, e inclusive ele disponibilizou uma verba que estamos tentando já colocar à disposição aí da população nesse auxílio do tratamento do endividado. De que maneira exatamente esse projeto vai poder ajudar quando ele chegar a ser implantado? De que maneira ele vai poder ajudar? Tanto com orientação específica e profissional de psicologia, para que o consumidor saiba identificar onde que ele está errando, porque identificar problemas comportamentais, né? Precisamente. E além disso, o devedor, lembrando que não é crime dever, tá, gente? Mas o devedor, ele se sente à margem, né? Ele se sente... Hoje é um caso gravíssimo que gera destruição de lares, gera até alcoolismo, gera inúmeros outros problemas que afetam o ser humano, né? E também... o principal é tentar chamar os credores para fazer uma renegociação das dívidas de uma forma que o consumidor possa efetivamente tá honrando, né? Só lembrando, o PROCON, ele já faz esse tipo de atendimento na sua sede. O consumidor vai lá, identifica que existe uma situação que ele não está conseguindo honrar e na forma de uma reclamação, nós vamos chamar o fornecedor para que venha e tente trazer uma proposta de acordo de reparcelamento que seja realmente boa para o consumidor. Também não adianta chegar lá uma instituição financeira, eu vou reparcelar, mas aí vai ter juros a perder de vista. Isso não nos interessa, é melhor então deixar do jeito que está. Então, se for uma situação que vai ser benéfica para o consumidor, a gente chama ali e tenta fechar um acordo nesse sentido para o consumidor. Muito bem, nós conversamos hoje com o Alisson Oliveira, que é diretor do PROCON aqui de Rio Preto. Alisson, foi um prazer, muito obrigado pela gentileza das informações, por trazer para quem assiste o Prefcast essas informações tão importantes, ainda mais aí que estamos próximos a Black Friday, as festas natalinas, festas de final do ano, né? O pessoal recebe o 13º, vai gastar um pouquinho mais, precisa tomar lá os seus cuidados, né? Precisamente. Procure saber, só para finalizar também, procure saber distinguir o que é necessidade e o que é desejo. Não que você não possa, você tem o direito de gastar com o seu desejo, mas para não acontecer de você acabar se endividando e não conseguir honrar, né? O consumo consciente, ele é sempre muito estimulado, então tenha consciência daquilo que você está gastando. Muito obrigado, Alisson. Seja sempre bem-vindo aqui ao Prefcast. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Bom, a gente agradece a você que esteve com a gente até agora também. E como a gente sempre fala, como a gente sempre pede, né? Se você assistiu a gente até aqui, deixe o seu like, não esqueça aí de deixar o seu joinha, inscreva-se no canal da Prefeitura no YouTube, acione também o sininho das notificações, lembrando que o Prefcast também está em todas as redes sociais da Prefeitura e nas principais plataformas de streaming, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, a gente aguarda você no próximo episódio. Um abraço, até lá.